Vamos abrir a nossa Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 12. Amém? Quem encontrou, diga amém. Se você puder, por favor, repita assim comigo, diga assim: eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, e eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu vou onde a Bíblia diz que vou. Verso 12, acompanhe comigo. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Verso 16, aí ele declara: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezais as profecias, examinem tudo, retenham o que é bom, fujam da aparência de tudo aquilo que é mau. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Amém, irmãos? Diga assim: o mesmo Deus que me chama é o Deus que se responsabiliza. Irmãos, entendam uma coisa: Deus, ele se responsabiliza por tudo aquilo que ele promove. Tudo aquilo que nasce no coração de Deus já vem com a provisão junto. Todas as coisas que eu e você intentamos e não prosperou, é porque muito provavelmente elas não nasceram no coração de Deus. E nós não podemos ser uma geração que confunde ideia com revelação. Hoje nós somos uma geração que muitas vezes tem uma ideia e acha que teve uma revelação. Ouvimos um ponto de vista, uma opinião, e achamos que ouvimos uma revelação. Quando eu sei, pastor, então, que uma palavra é uma revelação e não uma ideia, quando ela não fere em nenhum ponto as Escrituras, quando ela não fere em nenhum ponto aquilo que a Bíblia nos traz como verdade. E andar na verdade é um princípio inegociável na vida de um cristão. Por favor, repita comigo, diga assim: andar na verdade é um princípio inegociável. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: meu irmão, andar na verdade é um princípio inegociável. A grande questão, irmãos, é que muitas vezes a nossa verdade não é a melhor de todas. É que existem coisas na nossa vida que a verdade delas às vezes não está no nível que deveria estar, e não é tão agradável como deveria ser. E qual é a questão aí? É que todas as vezes que eu encontro um ponto de verdade desagradável na minha vida, eu tenho duas opções. A primeira é maquiar, para que todos achem que está tudo muito bem. A segunda é buscar conserto. E para buscar conserto, você vai ter que se expor. Porque é impossível você consertar algo que está deficitário na sua vida se você não se expuser. E essa exposição na vida do cristão, ela vem dentro de dois níveis. Primeiro, o nível mais importante,
Qual o nível mais importante? É aquilo que está descrito lá em 1 João capítulo 1, verso 9. Quando o Senhor, Ele fala por meio da sua palavra dizendo: se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então qual é esse primeiro nível de necessidade para tratar aquilo que de verdade está errado em mim? Confessar a Deus. Diga assim: eu preciso ter uma vida de confissão diante do Senhor. É muito importante, irmãos. E talvez você pense assim. Uma vez eu estava conversando com um jovem e eu dizendo para ele: cara, você tem confessado a Deus os seus pecados? Ele disse: pastor, eu estou confuso. Eu digo: por quê? Ele disse: não, porque o senhor pregou semana passada que Deus sabe de todas as coisas. Então, para que eu tenho que confessar? Eu olhei para ele e disse: rapaz, faz sentido. Só que eu acho que você está sendo malandrinho. Um malandrinho gospel. Porque a questão, irmãos, não é Deus saber. A questão é Deus querer que você admita. Porque a confissão não é você revelar para Deus. A confissão é você admitir que tem um problema. Muitos de nós temos problemas que nós não queremos admitir. E não tem como você tratar um problema se você não admite. Sabe o lance daquele que é negacionista? Eu não estou falando de vacina não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu estou falando de vida. Sabe, tem muita gente que tem dificuldade. Por exemplo, alguém da sua família adquiriu uma enfermidade séria. Tem gente que fica negando aquilo. Tem gente que quer fingir que aquilo não está acontecendo. Você descobre que você tem uma debilidade, que você tem um problema que você tem que tratar. E o que é que você faz? Eu vou viver como se isso não existisse, como se isso não acontecesse. Uma vez eu estava conversando com meu pai e eu tive que admoestar meu pai. E o bom de ser pastor é isso, né? É que chega uma fase da sua vida que você pode admoestar o seu pai. Aí eu digo assim: pai, nesse momento sai o filho e entra o pastor. Então, por gentileza, me escute. O meu pai, ele veio para mim com uma teoria. Olha a teoria do meu pai. Meu filho, eu descobri uma coisa. Eu disse: que foi? É só a gente não ir no médico nunca. Eu disse: como assim, pai? Não, porque todos os meus amigos que morreram porque foram no médico. Eu disse: pai, que revelação da bexiga é essa, pai? E ele disse: não, veja bem, se eu não sei que eu tenho um problema, o problema não sabe que me tem. Eu disse: pai, o senhor já viu um cara, de vez em quando, só a notícia que o cara estava andando na rua, de repente ele morreu? Ele disse: pois é. Eu disse: então, ele disse: mas não sofreu porque ele não foi no médico. Eu disse: painho, pelo amor de Deus. E eu falei para ele: painho, a única maneira de você se tratar, quando você vai no médico, identifica que tem um problema, é você se submeter começa com tra e termina com mento. Não é tramento não, é tratamento. Tramento deve ser o nome de algum chiclete. Então o tratamento, você tem que submeter ao tratamento. Gente, eu também não gosto de médico. Não gosto. Só que eu casei com uma. Aí, meu amor, você não é só médica. Você é médica e remédio. Porque quando o meu coração estava enfermo de solidão, Deus mandou você para preencher com todo o amor que possa haver no meu coração. É por isso que você é a razão da minha grande emoção. Só que irmãos vive reclamando comigo, porque ela é médica. Eu digo: painho, então lá em casa eu não consigo andar dentro desse seu fundamento. Porque ainda que eu quisesse, o Senhor colocou um espinho na carne. Não, o Senhor colocou a minha esposa para estar sempre me lembrando disso. Porque, irmãos, nós temos uma dificuldade tremenda de reconhecer que precisamos de mudança, de reconhecer que temos defeitos e debilidades, de reconhecer que nós precisamos de cuidado e de zelo. E a minha oração sobre você nessa noite é de que você seja um homem, uma mulher corajoso, corajosa, para reconhecer o que precisa mudar na sua vida. Eu posso ouvir um amém? Então o primeiro nível de exposição é a confissão. Diga assim comigo: o primeiro nível de exposição para ser tratado é a confissão a Deus. Aí tem um segundo nível. Esse é o mais difícil. Porque até o momento que você está confessando só para Deus, está tudo muito bom, né? Porque tu entra no quarto, como diz a palavra, fecha a porta, se ajoelha. Aí em secreto tu busca o Pai, que em secreto o Pai te responde, está tudo certo. Só que a palavra diz que esse Deus é o único que perdoa pecados. Amém? Então nenhum homem tem poder de perdoar pecado. Eu não posso, como pastor, chegar e dizer: já vou orar por tu aqui, teus pecados estão perdoados. Eu não posso fazer isso, porque eu sou um homem igual a ele. Só que a palavra diz que além da confissão para perdão, nós precisamos de uma confissão para cura. Amém? Só que essa confissão para cura
tem que ser feito com o irmão. Tiago capítulo 5 diz que nós temos que confessar ao outro o nosso pecado, para que a gente seja curado. E essa é a parte difícil. Porque é que muitos de nós, recorrentemente, temos uma vida que está sempre confessando o mesmo pecado. Deus, Ele vai perdoar todas as vezes. Mas sabe por que é que você está confessando o mesmo pecado? Porque você busca o perdão, mas não busca a cura. Porque você vai diante de Deus e confessa e recebe o perdão dEle, mas você não procura alguém para abrir o seu coração e encontrar a cura. E a cura está nessa exposição. Porque, gente, talvez seja uma das coisas mais vergonhosas para alguém ter que parar na frente de uma pessoa que é pecadora igual a você e dizer: cara, esse aqui sou eu. Eu pensei isso. Eu estou com vontade de fazer isso aqui. Eu roubei. Cara, eu vi coisa que não deveria ver. Eu falei com quem não deveria falar. Cara, eu estou envolvido numa rede de mentiras. Eu não sei como sair. Porque isso te envergonha. Só que entenda uma coisa. Esse lugar onde você se humilha diante de alguém, é como se você estivesse espremendo essa ferida, para que nada continue contaminando o seu coração. Só que escuta, irmãos, em dias que vivemos hoje, nós precisamos aprender a buscar pessoas que são maduras na fé, que vão ouvir as nossas falhas sem nos dar uma sentença. Porque o papel de quem nos escuta não é sentenciar. O papel de quem nos escuta é de interceder pela nossa vida. Eu posso ouvir um amém? Então nós temos que ter muito cuidado, porque também existe um outro tipo de pessoa, que é aquela que conta a vida para todo mundo. Eu sei que não é você, e aqui não tem isso aqui na fonte, meu Deus. Só tem outras comunidades, aqui não tem, nem João Pessoa não tem isso. Mas não tem gente que é assim, tu está na fila do banco, de repente a pessoa diz: rapaz, eu estou aqui numa dificuldade grande, a minha esposa me deixou, meu cachorro morreu, eu estou morando de aluguel, só que o cara veio, tomou a minha casa, eu estou morando com os ciganos lá em Souza. Digo, meu irmão, que tristeza, que vida triste. Tem gente que está andando dentro de um nível de tanta dor, que ele não consegue nem perceber que ele está só se expondo. E entenda uma coisa: exposição sem propósito não traz cura. Repita comigo isso, diga assim: exposição sem propósito não traz cura. E diga assim também: exposição com o propósito errado também não traz cura. O que é uma exposição com propósito errado? É aquele irmão que está passando, por exemplo, por uma dificuldade financeira. Aí ele vai num irmão que ele sabe que tem uma boa condição financeira e chega: então, irmão, estou enfrentando um vale tão terrível, mas Deus proverá. O que foi, irmão? Não, nada não. Mas, irmão, o que foi que houve? Não, irmão, vales e montanhas. Mas o que foi? Não, nada não. Ah, irmão, tá bom. Não, irmão, estou devendo. Estou devendo. Penso na tristeza. Nesse momento lá em casa não tem nada dentro do armário. Ah, se Deus levantasse um crente que tivesse condição de olhar para mim como você olha nesse momento. Ah, Deus, eu vejo 3 letras, P-I-X, Pix. Tem gente que conta o problema também querendo ser coitado. Ah, porque você não sabe a vida que eu levo. Ah, porque você não sabe como é lá em casa. Ah, porque você não sabe. Tu diz assim: levei uma topada, o cara diz: eu amputei minha perna. Tem gente que, se você assim, tô com dor de cabeça, ele vai dizer: tu não sabe o que é dor de cabeça não, dor de cabeça é a minha. Não, eu tive que tomar um analgésico, eu tomo uma cartela por dia. Tem gente que quer ficar preso nesse lugar. Tem gente que já tem cara de derrotado. Não tem gente que é assim. Tu encontra com ele, já vem. Bom dia, irmão. Ele faz: bom dia. O que foi? Nada não. Só que não quer solução, não quer tratamento, porque acha que a única maneira de ser notado é por meio das suas misérias. E eu quero declarar sobre você em nome de Jesus: Deus não criou ninguém para viver dentro de uma miséria emocional. Deus nos criou para termos uma vida de saúde emocional. Eu posso ouvir um amém? Gente, filho de Deus não anda como coitadinho não. Eu não estou dizendo aqui que se você passa por uma dificuldade, por um problema, você não pode procurar alguém para partilhar, para pedir ajuda. Você tem que fazer isso. Só que isso também tem que ser feito com a pessoa certa.
Mas nós não podemos ser um tipo de pessoa que usa a nossa dor, o nosso problema, para tentar se promover, ou para tentar de alguma maneira parecer que alguém está me notando e eu estou me sentindo amado, porque estão vendo sempre que eu sou um coitadinho. Esse não é o propósito de Deus, porque tudo isso é andar debaixo de um lugar de mentira. Só que lá em Tiago diz que quando nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, nós somos curados. Então, para que eu conserte a verdade ruim que existe em mim, em primeiro lugar, o que é que eu faço? Eu confesso e para ser curado do que eu confessei, o que é que eu tenho que fazer? Confessar ao irmão. Então procura um irmão maduro, procura um líder de mesa, procura um irmão que já tem um tempo de caminhada, que você confia e que não vai ficar te julgando. Irmãos, a gente tem que ter alguém na vida. Escute, todo crente tem que ter na vida alguém que ele fala sem reservas, e que aquele alguém vai te amar sem reservas também. Se você não tem alguém assim, procure, que a gente precisa ter alguém que você chega e diga assim: então eu estou pensando isso, eu sou assim, eu sou desse jeito, eu sou dessa maneira, e aquele alguém, ele vai dizer assim: é verdade, você é tudo isso mesmo, você não presta. Não é aquele que vai ficar: não, querido, que é isso, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Aí tu começa a chorar, ele: não chore, se o mundo ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Aí você fica: meu Deus, mas eu não tenho valor nenhum. Tem, você é mais precioso do que o ouro puro de Ofir. Esqueci o resto da música. É isso aí. Se eu não desistir, Deus não vai desistir. Vai nada. Não, pastor, Deus não vai desistir de mim não. Quem desistiu fui eu. Quem casou com tua mulher, foi tu ou foi Deus? Quem é que trabalha no teu emprego, é tu ou é Deus? Não faz o que tem que fazer não, para tu ver se Deus faz no teu lugar. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não é para-choque de preguiçoso. Deus é abençoador de homens e mulheres valentes. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? A gente tem que parar de ficar com essa história de que Deus, eu vou morrer aqui, Deus proverá um caixão e uma cova para tu. Nós temos que aprender a andar na verdade. A verdade do Senhor me encoraja a tomar uma posição. Eu posso ouvir um amém? Olha o que o autor de Provérbios vai declarar. Lá no Provérbios de número 12, no verso 22, ele diz assim: o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas Ele se deleita dos que falam a verdade. Então, irmãos, a gente não pode achar que ter uma vida de mentira vai agradar o Senhor, e você tem que escolher quem você quer agradar. Porque você pode ter uma vida de mentira que agrada, que encanta, que atrai pessoas, que vão acreditar que você é alguém que você não é. Mas a única maneira de agradar o Senhor, aquele de quem eu e você deveríamos desejar estar no nível mais alto de credenciamento, no nível mais alto de credibilidade, no nível mais alto de confiança, só por meio da verdade. Amém? E essa verdade é dolorosa de ser admitida, não é? Porque, gente, fala a verdade, cá para nós. Imagina se todo mundo nesse momento pudesse ler a mente um do outro. Era uma loucura na terra. Imagina, marido, se a tua esposa lesse a tua mente, embora eu acho que elas leiam, que não tem alguma coisa estranha que acontece. Mores de vez em quando diz assim: por que você está assim? Eu digo: não tem nada não. Se tem, não é por causa disso não. Eu digo: meu Deus, nem eu sabia que eu mesmo estava desse jeito. As mulheres, elas têm um poder especial sobre a mente dos homens. Mas imagina como nós olharíamos uns para os outros. Como você acha que as pessoas olhariam para você se conhecessem tudo que se passa na sua mente, se conhecesse as misérias e as sujeiras que ainda existem no seu coração? Agora deixa eu te falar uma coisa. Deus, Ele conhece, Deus, Ele sabe, e Ele continua nos amando. Só que o amor de Deus não é uma permissão para continuar no erro. O amor de Deus é uma oportunidade para andar no acerto. Eu posso ouvir um amém? É assim que eu preciso olhar para esse amor. É assim que eu tenho que olhar para essa verdade. Então nós temos muitas vezes alguns gatilhos malignos na nossa mente. E guarda essa palavra: gatilhos malignos. O que são gatilhos malignos, pastor? São coisas que nós usamos para justificar o mal que vivemos, ou o mal
que um dia já estivemos presos a ele. Tem muita gente que usa gatilhos malignos para justificar algumas condutas. E, irmãos, eu quero, em nome de Jesus, escute. Acabe com esse negócio de que parece que sanguíneo, fleumático, como é o nome dos outros? Colérico, isso aí. Parece que virou o signo dos evangélicos. É o signo. Você crê em signo? Não. Eu sou de Jesus, mas eu sou fleumático. Aí tudo que... Não, porque eu sou sanguíneo. Aí grita com a esposa, grita com o marido, é ignorante com as pessoas, arrogante, insuportável. Aí quando chega num lugar de afunilamento, porque eu sou sanguíneo. Sanguíneo é a gota serena, você não nasceu de novo, seu caba. Eu sou sanguíneo. Que sanguíneo o quê? Tu precisa do sangue de Jesus na tua vida para se converter. Amém? Não, porque eu sou. O que é isso? Eu sou fleumático. Irmão, reage. Eu não consigo não. Irmão, uma oportunidade de emprego. Por quê? Eu sou fleumático. Pare com isso, meu amigo. Eu vou dizer o que é que você é. Você é povo santo, raça eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva do Senhor, chamado para manifestar boas obras. Amém? Pare de ficar se escondendo atrás dos gatilhos que o mundo traz. Gatilhos malignos que são permissões. Eu sou assim porque fizeram isso comigo. E, irmãos, escute. Eu não estou aqui diminuindo as enfermidades da mente, nem dizendo que elas não existem. Eu sou psicanalista clínico, eu sei que isso existe. Eu sei como é ruim ser açoitado pelas enfermidades da mente. Mas o que eu quero que você entenda, o que eu quero falar para você aqui, é que você não pode continuar usando como escudo as coisas que fizeram com você. Porque eu quero falar de alguém que fez algo por você. Você tinha uma dívida impagável. Seu cheque especial estava vermelho, cor de sangue, hemorrágico, colérico, pingando. Você não tinha mais crédito com ninguém. Se você fosse pegar emprestado com alguém, ia dizer assim: Deus me defenda, esse cara não paga ninguém. E por causa disso, você estava condenado a uma prisão eterna. Aí alguém que não tinha responsabilidade com você, com o que você fez, alguém que não devia o que você deve, pegou o cartão dele com limite eterno, desceu, chegou e disse: ele deve quanto? Não, o que ele deve ninguém pode pagar não. Por quê? Eu disse: porque para pagar aqui tem que ter um cartão com limite eterno e só tem uma pessoa que tem. Aí esse cara puxou o cartão dele de nuvem ouro e disse: sou eu mesmo que pago. Ele pagou a dívida. Ele foi lá e passou. O diabo com a maquineta pensou: não tem condição de pagar não. Deu aprovado. Sabe o que é que diz a palavra lá em Filipenses? Diz que ele rasgou o escrito de dívida que havia em nós. Ele pagou a dívida impagável. Então, se você quer falar de alguém que fez algo com você, que fez algo por você, eu falo: Jesus Cristo de Nazaré. Ele, o homem Deus, se fazendo carne, sendo cravado numa cruz para pagar um preço que eu e você não poderíamos pagar. Nós estávamos fadados ao cálice da ira de Deus. Você lembra quando Jesus está no Getsemane em agonia e ele faz uma oração: Pai, quem lembra da oração, irmãos? Pai, se possível, passa de mim esse, mas que todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Que cálice é esse? Esse cálice não é o diabo te atormentando não. Esse cálice não é o pecado te tocando. Esse cálice era a justiça de Deus sendo derramada sobre a terra. E a justiça de Deus sendo derramada sobre a terra era o seguinte: eles cometeram um crime e é justo que eles paguem. E esse crime era: vocês tiveram um jardim, vocês tiveram uma oportunidade de caminhar comigo e vocês decidiram deliberadamente andar fora desse lugar. Pastor, mas eu não tenho culpa não, porque foi Adão. Tá bom, então vamos continuar. O povo que sucede adorou falsos deuses, sim ou não? Os reis que se levantaram corromperam o reinado pela idolatria, sim ou não? Pela imoralidade sexual, sim ou não? Os homens caíram em pecado por causa da luxúria, sim ou não?
Discípulos que caminhavam com Jesus o venderam por causa de dinheiro, sim ou não? O abandonaram na hora da agonia, sim ou não? E tu? E eu? Quantas vezes a gente não disse: Deus, nunca mais eu cometo esse pecado? 5 minutos depois estava cometendo. No outro dia estava cometendo. Deus, eu não vou mais, e foi. Deus, eu não faço mais, e fez. Só que a misericórdia dele se derramou para que uma declaração acontecesse: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sabe o que isso significa? É que não é mérito meu, não é mérito seu, mas é um convite. E que convite é esse? Se você deseja pagar a sua dívida, você vai morrer tentando. Mas se você aceitar o meu convite, você vai deixar de ser dono do juízo e você vai deixar de ser propriedade do juízo e vai passar a ser propriedade da graça de Deus. Deixa eu te falar qual é a diferença. A palavra diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o cosmos, amou tudo que existe. Então Deus amou só os evangélicos, sim ou não? Não, gente. Deus amou todo mundo, o cosmos, a existência. Só que ele diz que, amando o mundo, ele entregou o seu único, para que todo aquele que nele... Pronto, segura aí. Todo o cosmos, toda a existência, todas as pessoas creem que Jesus é o Filho de Deus, sim ou não? Não, não creem. Agora vamos voltar aqui para dentro da gente. Vocês acham que todos os evangélicos creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim ou não? Não, irmãos. Não. Porque deixa eu te falar uma coisa. Crer não é saber o que Ele é. Porque a Bíblia diz que os demônios conhecem e tremem. Creem e tremem. Então, se apenas crer fosse suficiente, significa que o diabo por crer estava salvo. O demônio creu e o demônio foi salvo. Sabe o que é crer? Crer não é saber quem Ele é. Crer é se submeter ao senhorio dEle. Mas a todos os que creram no seu nome e o reconheceram como Senhor, João capítulo 1, a estes foram-lhes dado o poder, o dínamos de se tornarem filhos de Deus. Então esse convite, ele não é um convite aleatório, para dizer assim: pronto, Ele morreu por todo mundo e está tudo certo. Não. Há uma necessidade de que eu entre nesse lugar e diga: Senhor, o meu coração reconhece, o meu coração te deseja, e eu não quero viver preso aos gatilhos malignos que me impedem de andar na verdade. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Talvez você está me ouvindo aqui agora, ouvindo pela internet, ou ouvindo essa mensagem no Spotify, ou no Deezer, ou seja onde for. Deixa eu te falar uma coisa. E eu sei que é talvez sensível o que eu vou falar. Então eu quero falar isso com muito zelo e na força e no amor do Espírito Santo. Talvez um dia você era só uma criança e te tocaram de maneira indevida, te abusaram. Talvez um dia você foi para uma festa na casa de amigos e ali te deram uma bebida, você dormiu e te abusaram. Talvez um dia você, por influência de amigos, entrou num lugar de crime e abusou de alguém. Talvez você hoje tenha tantas prisões na sua vida por coisas que te fizeram no passado. Por favor, irmãos, eu quero dizer para você que nós, como igreja, devemos nos compadecer da dor um do outro. Eu posso ouvir um amém? Jesus, Ele se compadece da sua dor. Jesus, Ele nunca deixou de se compadecer com a dor de ninguém. Porque o mesmo Jesus que foi ressuscitar Lázaro, antes de ressuscitar Lázaro, o texto diz que Ele chorou. Ele sentiu. O lado humano dele sentiu a dor de ter perdido um amigo. Mesmo ele daqui a pouco ressuscitando o amigo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você tem dois caminhos. Você que um dia, irmã, talvez tenha sido abandonada pelo seu marido. Você, meu amigo, que talvez confiou em alguém que talvez um dia te traiu, rompeu a aliança com você. Você que tinha um sócio que era como um irmão e ele te deu um golpe,
ficou com quase tudo que você tinha. E você está remando e vendo esse cara prosperar e dizendo: como é que Deus deixa que eu passe por isso? Deixa eu te falar uma coisa. Você tem todo o direito de sentir a sua dor. E você tem todo o direito de querer viver preso a ela para sempre. Mas hoje eu estou aqui te trazendo, com muito zelo e amor, um caminho de cura, um caminho de restauração. E esse caminho é: você tem um Jesus que te toca com dignidade, que te trata com zelo e que te ama com amor eterno. E eu quero declarar sobre a sua vida, se você é uma dessas pessoas, que nesse momento o Espírito Santo, Ele traga ao seu coração agora o consolo que só Ele pode dar. É por isso que Ele é chamado de Consolador. E deixa eu te dizer uma coisa: as coisas desse mundo, a ciência desse mundo, ela trata as nossas debilidades, mas Deus, Ele é aquele que cura. Receba cura sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Receba cura nas suas emoções, receba cura no seu corpo. Você que se sente suja, você que tem dificuldade de se relacionar com alguém, porque quando algum homem te toca, você se remete ao que aconteceu com você lá atrás. Em nome de Jesus, seja curada para desfrutar da bondade de Deus, em nome de Jesus, amém? Toque no irmão que está do seu lado e diga assim: em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida cura, que o bálsamo do Senhor venha sobre você, venha sobre a sua história, em nome de Jesus. Irmãos, não andemos presos a esses gatilhos. E para a gente finalizar, quando Paulo declara a igreja de Tessalônica, ele fala primeiro sobre esse compromisso de parar para ouvir quem tem autoridade para falar o nosso coração, de termos zelo e cuidado com aqueles que não têm autoridade e tentam falar o nosso coração, e nós temos dado espaço para que isso aconteça. Só que depois ele vai trazer uma lista de coisas. No verso 16 ele diz assim: regozijai-vos sempre. Ele está dizendo assim: olha, para andar nesse lugar onde Deus, Ele vai ser a nossa satisfação, eu preciso estar sempre buscando uma vida de alegria. Mas como é que eu vou fazer isso? Aí ele continua: ore sem cessar. Ele está falando de relacionamento. Primeiro ele fala de um estado de espírito: regozijai-vos sempre. Depois ele fala de relação com Deus: ore sem cessar. Não pare de orar, não pare de clamar, não pare de buscar, não pare de ter uma vida que se ajusta a Ele. Depois ele vai dizer: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O que ele está dizendo é assim: aprenda a olhar que todas as coisas que você vive, Deus está te ensinando de alguma maneira. Irmão, vocês acham que Deus Ele nos ensina só quando Ele nos dá? Deus ensina quando Ele tira também. Tem coisas na sua vida que você acha que foi o diabo que tirou, mas não foi não, foi Deus. Tem muita porta que se fechou na sua vida, não foi o diabo que fechou, não, foi Deus. E como é que eu vou saber disso, pastor? Tendo uma vida que o ama. A palavra diz assim, ó: todas as coisas cooperam. Para quem? Para qualquer um? Para qualquer pessoa? Para o bem daqueles que amam o... Quantos aqui amam Jesus? Se você é alguém que não ama Jesus apenas com palavras, mas ama com a vida, tudo que você passa, tudo que você enfrenta, está cooperando para o seu bem. Eu posso ouvir um amém? No verso 19 ele vai dizer, isso aqui é tão profundo: não apagueis o espírito. Ele não está falando do seu espírito, ele está falando dele. Não apaguem a comunhão. Por quê, irmãos? Pessoas que apagam a relação com o espírito, elas perdem essa capacidade de se arrepender e de confessar. Então elas não encontram nem perdão e nem cura. Por quê? Porque Jesus disse lá no Evangelho de João que esse Espírito Santo viria para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Pessoas que apagam o Espírito, elas perdem o temor do Senhor. Você pode repetir isso comigo? Diga assim: pessoas que apagam o Espírito perdem o temor do Senhor. Sabe quando é que você tem coragem para pecar? Quando você apaga o Espírito. Todas as vezes que você apaga o Espírito, você encontra coragem para pecar. Todas as vezes que você perde a comunhão com o Espírito Santo, você encontra coragem para fazer o que é errado.
Você tem coragem para dar o passo que não deveria dar, para fazer o que não deveria fazer, para falar o que não deveria falar. Porque se você estiver com o Espírito queimando no seu coração, Ele vai continuar te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Depois Ele vai dizer: não desprezais as profecias. Ele não está falando aqui daquele tipo de pessoa que chega e diz assim: assim diz o Senhor, prepara as suas malas. Eu vejo você dentro de um caixão e Deus está quebrando toda obra de macumba. Não é disso que Ele está falando. Ele está falando das profecias bíblicas, daquilo que Jesus declarou, daquilo que os santos profetas declararam. E sabe qual a profecia mais incrível que nós ouvimos? Jesus disse assim, ó: eis que estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Você não anda só, você não caminha só. Não esqueça da profecia, não esqueça do que Ele declarou: mas recebereis poder quando descer do alto o meu Espírito. Não esqueçam das profecias, não esqueça do que Ele declarou. Não se preocupem, porque breve venho e logo venho sem demora para buscar aqueles que são meus. É a profecia acesa no coração da igreja, amém? Eis que eu mesmo enxugarei dos vossos olhos toda lágrima. Então não haverá mais choro, não haverá mais dor, porque já se passou o velho tempo, e agora serão novos céus e uma nova terra. Não esqueçam da profecia. Nós não estamos aqui para comprar uma casa legal, para ter um carro zero e fazer viagens. Nós estamos aqui de passagem. Existe um para sempre, e esse para sempre está retornando. Ele é Jesus, amém? Então não, irmãos, nós não podemos esquecer das profecias, porque se a gente esquecer das profecias, a gente vai começar a viver pelas coisas dessa terra. E Paulo disse: se vivemos pelas coisas desse mundo, dentre todos os homens, nós somos os mais infelizes, porque não há satisfação nas coisas do mundo. O telefone novo que a gente compra, daqui a 6 meses se tornou telefone velho. O carro zero que você compra, no outro ano ele já não é mais o carro zero. A casa nova que você compra, o apartamento que você compra, daqui a pouco a tinta começa a descascar, os móveis começam a envelhecer. Por quê? Porque essas coisas não são eternas. Elas são boas, mas elas não são eternas. Já Deus não. Deus, Ele não se dissolve, Ele não acaba, Ele não fica ultrapassado, porque Deus não é algo, Deus é alguém que é para sempre, amém? Então, se a minha vida estiver firmada nele, andaremos nesse lugar. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o que é bom, tudo aquilo que você ouve, examine, olhe nas Escrituras. Isso aqui não está de acordo, eu tiro, porque não é bom. E por último ele diz: fujam de toda aparência do mal. E eu quero encerrar a mensagem com esse verso. Irmãos, tem mais de um ano que eu tenho repetido isso aqui, diligentemente. O nosso maior desafio não é saber o que é evidentemente do diabo. Você já sabe. Você sabe o que é feitiçaria, sabe o que é adultério, sabe o que é prostituição, sabe o que é mentira, sabe o que é religiosidade, sabe o que é lascívia, o que é traição. Você sabe o que é tudo isso. O nosso maior desafio é saber identificar as coisas que parecem ser de Deus, mas não são. O nosso maior desafio não é saber o que é evidentemente do diabo, isso a gente já sabe, mas é discernir o que parece ser de Deus, mas não é. Então, quando a palavra diz, quando o apóstolo Paulo nos admoesta dizendo: fujam da aparência do mal, se retirem da aparência do mal, ele está dizendo: tudo aquilo que não tem uma aparência completa de Deus, tudo aquilo que não tem uma aparência completa de Bíblia, tudo aquilo que não tem uma aparência completa de temor, fuja. Ainda que seja dentro de uma igreja, ainda que esteja na boca de um pregador, ainda que esteja na boca de um profeta, fuja. Porque a única coisa que dá credibilidade espiritual
ao que um homem fala na terra, é este livro aqui, este livro eterno. Por isso que o salmista diz: a tua palavra, Senhor, eu guardei no meu coração para não pecar contra ti. O que ele está dizendo é: todas as vezes que algo tenta contaminar o meu coração, ele encontra um escudo, uma barreira. E que escudo é esse? É a palavra. É a palavra, é a verdade que liberta, é a verdade que restaura, é a verdade que refaz. Então, irmãos, se nós desejamos ter uma vida que agrada ao Senhor, não usar os gatilhos malignos como uma desculpa ou como um álibi para continuar tendo uma vida que desagrada ao Senhor. Porque, irmãos, escuta, deixa eu te falar uma coisa. E olha aqui para mim, preste atenção nisso, por favor, porque isso é muito importante. A gente acha que ter uma vida que desagrada o Senhor é aquilo que eu faço e provoca mal no outro. Isso é só uma parte. Quando você tem uma vida que provoca mal a você, você também tem uma vida que desagrada o Senhor. Vou repetir. Quando você tem uma vida que provoca mal a você, quando você decide ter relacionamentos, amizades, hábitos que estão destruindo você emocionalmente, que estão acabando com a sua vida e te impedindo de viver os planos que Deus tem para você, você também está desagradando o Senhor. Então não se trata apenas de você olhar e dizer: eu tenho que ser um pai melhor, eu tenho que ser uma mãe, tudo isso você tem que ser, mas você tem que ser um mordomo melhor da vida que o Senhor te deu. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um amém mais forte nesse lugar? E como é que eu faço isso? Como é que eu vivo isso? Como é que eu desfruto disso? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Pastor, eu não sei como fazer, eu não sei como mudar de vida e ter uma conduta diferente. O que é que eu faço? Entrega teu coração para Jesus hoje, ou reentrega teu coração para Jesus hoje, e diz: Senhor, governa a minha vida. Eu não quero apenas escolher o que me é conveniente, eu quero que o Senhor domine a minha existência, para que tudo aquilo que eu fizer, quer comais, quer bebais, quer faça eu qualquer outra coisa, que seja para a glória do seu nome. Quando todo diz que não, sua voz me encoraja.